Especialmente, irmãos, sobre aquilo que escreveram sobre a cabeça de Jesus, quando o penduraram naquela cruz. Havia ali uma mensagem literal, uma placa que o governador romano Pôncio Pilatos mandou escrever e colocar em 3 línguas diferentes: hebraico, latim e grego, pintada à mão. Não devia ser uma placa pequena, porque para ser escrita em 3 línguas, e a frase não era curta, não era curta, era uma frase longa. No tempo do marketing, na era do marketing, eu queria chamar a atenção para esse anúncio pregado na cruz. E qual foi a intenção de Pilatos ao escrever isso? E o modo como Deus usou isso? E que lições nós podemos tirar para a nossa vida? Essa é a nossa reflexão hoje. Para isso você precisa abrir a Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 19. A partir do versículo 19. João 19, 19. Tem umas coisas na Bíblia que às vezes a gente não entende, não para refletir o porquê disso. E eu tinha um professor no seminário, já bem velhinho, nem sei se está na ativa hoje. E ele dizia o seguinte: se está na Bíblia, é porque Deus quer falar alguma coisa. Se não fosse importante, não estava na Bíblia. Eu peguei isso para mim. Porque às vezes no detalhe do texto, Deus fala coisas grandiosas ao nosso coração. Quem foi no retiro entendeu a questão da figueira. Por que a figueira não estava dando frutos? Não era época de fruto? Quem não foi, perdeu. Aí no próximo você vai. Depois eu explico para você, fica tranquilo. João 19, 19 a 22. Quem achou diz amém. Amém. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz, ou em cima da cruz. Aí ele veio e diz assim: Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição. O que dizia aquilo ali? Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Os judeus ficaram doidos quando leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo à cidade, e a placa estava escrita em 3 línguas: aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escreva o Rei dos Judeus, mas sim que ele se dizia o Rei dos Judeus. E Pilatos respondeu: o que escrevi? Escrevi. Acabou o papo. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Vamos falar? Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Por que essa frase incomodou tanto os judeus, a ponto de eles irem lá e tentar modificar a inscrição? Por que, irmãos, que essa frase foi escrita em 3 línguas diferentes? Outro fato interessante: todos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, citam esse episódio. Mas antes de entrar nesse assunto, um detalhe na intenção de Pilatos, eu quero falar da intenção de Deus. A intenção de Deus é que a mensagem
O símbolo, aquilo que aconteceu na cruz do Calvário, na cidade de Jerusalém, há mais de 2000 anos atrás, ou há cerca de 2000 anos atrás, a história do Filho de Deus, a história da redenção, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a mensagem da cruz. Deus quer que essa mensagem seja anunciada para o mundo todo. Ao final do Evangelho de Marcos, ele disse aos discípulos: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A intenção de Deus é que o mundo conheça o seu amor. O propósito de Deus é que cada dia mais pessoas se rendam ao seu propósito, à sua graça, e cada dia mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O propósito de Deus é expansionista, por isso que nós lemos Isaías: alarga as tuas fronteiras para que muitas pessoas conheçam o meu amor. É assim que a palavra nos ensina, meus irmãos. É por isso que o negócio dessa igreja é gente. Amém? Nosso negócio aqui é gente. Nós não fomos colocados aqui para cuidar de parede, de papel. Nós somos colocados aqui para cuidar de pessoas. É por isso que atos é mais importante do que atas. As atas têm sua importância, mas mais importante para uma igreja são os atos, porque a ata olha para trás e os atos olham para frente. É por isso que o propósito que Deus cada dia tem nos levado a andar nele é alcançar novas pessoas para o Senhor. Amém? Nós queremos ganhar mais gente para o Senhor. Enquanto tiver uma pessoa nesse bairro, nessa cidade, perdida, o nosso propósito não acaba. Amém, meus irmãos? Se outros vão ganhar, eu oro até que ganhe. Eu oro para que ganhe mesmo, porque a cidade tem muita gente perdida. Mas nós precisamos cumprir o propósito do Senhor, porque Deus é apaixonado em compartilhar a sua mensagem com o mundo inteiro. E se Deus é apaixonado em anunciar essa mensagem, eu e você também temos que ser apaixonados em anunciar a mensagem do Senhor. Eu queria compartilhar com os irmãos, a partir dessa visão de que Deus quer que a mensagem da cruz seja compartilhada no mundo inteiro, e Deus é apaixonado em compartilhar essa mensagem, duas verdades sobre o desejo de Deus de alcançar o mundo. A partir desse episódio da placa escrita na cruz. E a primeira verdade é essa: Deus usa pessoas nesse propósito. Vamos repetir? Deus usa pessoas nesse propósito. Nós vimos que o propósito de Deus é anunciar o Evangelho para o mundo inteiro. Amém, irmãos? Quem será as pessoas, quem será o instrumento que Deus vai usar para que essa verdade seja divulgada no mundo inteiro? São os anjos? São os jornais? Seria muito fácil evangelizar se fosse desse modo. Campos tem 450, 500 mil habitantes. A gente alugava um helicóptero, fazia um esforço aqui, juntava 500 mil folhetos, certo? E mandava um helicóptero sobrevoar a cidade, e a gente ia jogando os folhetos
E a mensagem estava divulgada. Nossa tarefa estava cumprida. Sabe, irmão? É muito mais do que isso. E Deus quer usar pessoas nesse propósito. Para isso nós temos que ver o relato de Lucas. E eu queria que você abrisse lá Lucas 24, versículo 38. Lucas capítulo 24, versículo de número 38, o que diz? É o relato da mesma passagem. 24, 38, achou aí? Amém? Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus. O que estava escrito lá? Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Ele disse o quê? Jesus. Ele chamou pelo nome. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que Jesus respondeu? Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. O que disse o ladrão no meio do sofrimento, da iminência da morte? Qual foi o pedido dele? Lembra-te de mim quando entrares no teu? Entrares aonde, irmãos? Entrar onde? No reino. Lembra-te de mim quando entrares no reino. Ele não pediu clemência, ele não pediu misericórdia, ele não pediu salvação. Ele faz um apelo de um servo para um rei. Eu creio que você é rei. Então, se você é rei, quando você entrar no teu reino, lembra-te de mim. Ele sabia que Jesus era o Messias? Talvez não. Ele já tinha ouvido o Velho Testamento, as profecias de Isaías, Jeremias, Ezequiel. Ele conhecia o Pentateuco, a história do povo de Israel. Talvez nunca tinha ouvido falar. Eu não sei quem é esse homem, mas ele leu o que estava escrito em cima da cruz. Em cima da cruz estava escrito: Jesus Nazareno, rei dos judeus. E aquela palavra foi suficiente para provocar nele um desejo de salvação. A conexão de Lucas é direta ao fato. Não é interessante? O homem estava ali sem esperança. O homem estava ali pregado, era uma morte horrorosa. Falei hoje de manhã. A gente acha bonito nas cenas dos filmes e das pinturas, mas era algo horroroso. Um homem pendurado, pregado pelos pés e pelas mãos em cima de um madeiro, nu, exposto, envergonhado, torturado, sangrando, para ficar ali naquele lugar até morrer, sufocado com seu próprio sangue, com seu próprio peso.
Sangue fede, era um lugar horrível, era um lugar fedido, era um lugar de morte, de dor, de sofrimento. E aquele homem estava pregado da mesma maneira que Jesus estava sofrendo, foi também torturado, mas ele sabia que ele estava recebendo algo merecido, porque ele tinha tido uma vida de criminoso. E por isso, meus irmãos, ele olha para aquele homem que estava do seu lado, e ele viu algo diferente naquele homem. Talvez a parte de um corpo de um homem, onde ele tem mais força, é nas pernas. Talvez as pernas tenham mais força do que o braço. Receber um chute, um pontapé de um homem é algo extremamente doloroso. Nas lutas, a gente vê exatamente isso. Alguns nocautes pelo chute. Agora você imagina um homem que andava a pé, sem carro, sem moto, sem bicicleta, naquela Palestina fora, subindo montanha, descendo montanha, subindo montanha, descendo montanha, andando para lá e para cá, a força que esse homem tinha nas pernas. Agora você imagina um homem ser pego à força para ser pregado no madeiro. Você acha que os carrascos tinham trabalho ou não tinham trabalho para segurar as pernas, para poder pregar o prego? O camarada devia espernear para todo lado, dar chute, dar soco. Ele ia morrer, gente. E aquele ladrão foi crucificado. Provavelmente se debateu, brigou. Mas quando ele olhou para o lado, ele viu um homem, e ele pensou assim: quero ver agora o que esse homem vai fazer. Será que ele vai se bater? Será que ele vai dar um chute em alguém? Será que ele vai espernear? Será que ele vai gritar? E ele viu aquele homem se entregar. Não esboçou nenhuma reação. Quando pegaram a mão dele esquerda e pregaram, ele só estendeu. Quando pegaram o seu lado direito e pregaram, quando seguraram as suas duas pernas, botaram um calcanhar na frente do outro, ele não mexeu um dedo, e ele recebeu as pancadas, mudo, calado. E aquele homem do lado da cruz, olhando aquilo, ele falou assim: não é possível. Não é possível. Há algo diferente demais nesse homem. Quando ele olhou para o semblante, ele viu alguma coisa diferente no rosto de Jesus. O sinal foi a primeira ferramenta usada para proclamar a mensagem da cruz. E depois que Pôncio Pilatos pregou na cruz Jesus Nazareno, rei dos judeus, nunca mais se deixou de falar essa mensagem. Durante milênios, a mensagem da cruz é falada. Alguém me deu um sinal aqui que é Lucas 23. Por isso que tem gente aí que está meio perdido. 23. Obrigado, irmão. Isso é um problema que tem entre o computador e a cadeira. Lucas 23. Versículos. Os versículos estão certos, né?
38 a 43. De vários modos, de vários jeitos, essa mensagem tem sido pregada em toda parte do mundo, e esse sinal rústico foi o primeiro, e por causa dele, pelo menos uma alma foi salva, a alma daquele ladrão. Agora eu fico pensando nesse homem chegando no céu. Alguém podia chegar para ele e dizer assim: ô rapaz, como é que você chegou aqui? Deixa eu te perguntar uma coisa, como é que você creu no Evangelho? Você ouviu a pregação de quem? Você ouviu alguns dos discípulos? Alguns dos apóstolos? Você ouviu a pregação do próprio Jesus? Você viu ele fazer algum milagre? Você participou da classe do batismo? Você deu dízimo? Não, nada disso. E aquele homem dizendo o seguinte: não, eu só olhei para aquilo que estava escrito em cima dele: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. E eu disse a ele: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E estou aqui hoje. A ideia foi de Pilatos, mas Deus usou a ideia da besta quadrada para salvar o homem. É assim que Deus faz. Não há ninguém nesse mundo que Deus não possa usar. Espalhar essa mensagem é uma coisa que Ele usa pessoas para ela. Certamente a intenção de Pilatos não foi pregar o Evangelho. Certamente a intenção de Pilatos não foi contribuir com o Evangelho, nem salvar um ladrão que estava do lado de Jesus na cruz. Mas essa é uma lição para cada um de nós, e uma lição que fica para a posteridade. Deus usa quem Ele quer, aonde Ele quer, do jeito que Ele quer, para que vidas sejam salvas para a glória do Senhor. Ele poderia, na verdade, estar querendo intimidar, dizer assim: olha o que eu faço com o rei de vocês, olha o que eu faço, olha o que os romanos fazem com quem se diz rei dos judeus, nós pregamos na cruz. Eu não sei se ele queria isso, se ele queria humilhar a nação de Israel, se ele queria crucificar o rei como se o rei fosse um bandido, maltratar, amedrontar pessoas através daquele gesto. Mas ele, sem querer, foi usado pelo Senhor para pregar o Evangelho. Se Deus usou uma pessoa como Pilatos para alcançar uma vida, o que Ele pode fazer comigo e você, que nos entregamos totalmente para espalhar essa mensagem por aí? Eu queria que você pensasse, não sei quantos conhecem esse homem. Esse homem chama-se C.S. Lewis. Foi o maior escritor cristão dos últimos tempos. Aquele livro adaptado para o cinema, As Crônicas de Nárnia, é obra dele. Ele escreveu vários livros. Uma mente extraordinária. Quem ganhou C.S. Lewis para Jesus? Talvez alguém pudesse se perguntar. C.S. Lewis foi ganho por um professor que ele tinha, chamado T.D. Weldon, que era um ateu. Você acredita? Ele tinha um professor na faculdade chamado Weldon, que era um homem ateu que não acreditava em Deus. Era um contestador do cristianismo, um zombador das crenças. E um dia, na sala de aula, ele estava falando, estudando sobre a defesa do Evangelho. E ele disse assim: olha, eu li a Bíblia, e eu quase, olha o que o professor disse, quase me converti, quase acreditei naquela história que a Bíblia fala. Foi o suficiente para despertar no coração de C.S. Lewis, um aluno da faculdade, o desejo de conhecer a Bíblia. Ele pegou a Bíblia, começou a estudar a Bíblia e se converteu.
um ateu levou o maior nome do cristianismo, o maior nome dos últimos séculos, o maior escritor cristão dos últimos séculos a conhecer Jesus. Rodou por aí na rede social o testemunho do Augusto Cury, que era um ateu também. E ele disse assim: eu vou estudar os evangelhos, porque eu quero ver o que está escrito por trás da história dos evangelhos. E ele começou a ler sobre um personagem chamado Jesus Cristo. E ele, com a sua inteligência, porque é um homem extremamente inteligente, ele diz assim: não pode, nenhum ser humano seria capaz de criar essa história. Nenhum ser humano seria capaz de criar um personagem igual a Jesus. Isso é um homem extraordinário demais para ser fruto da imaginação de outro homem. Só Deus poderia criar. E ali ele se converteu e entendeu que Jesus Cristo era o Filho de Deus, e entregou sua vida para Jesus. Nós vimos falar lá da história do muçulmano que foi para a Espanha entrevistar um pastor para fazer uma tese para a faculdade, chegou lá, converteu, voltou convertido. Se um ladrão foi levado a Cristo por um governador romano, se um aluno foi levado a Cristo por um professor ateu, o que Deus não vai fazer através de nós, meus irmãos? O que Deus não vai fazer se pessoas sem intenção estão levando outras pessoas a Cristo? Que me dirá nós que estamos com toda a intencionalidade em querer que cada dia mais pessoas conheçam Jesus. Deus vai usar você, Deus vai me usar e vai usar você para que essa mensagem seja espalhada para muitas vidas. Você crê nisso, irmão? O propósito dele é usar pessoas. O propósito dele é falar a nossa linguagem. Eu fico pensando, qual é a língua que se fala no céu, gente? Você já parou para pensar nisso? As línguas que nós conhecemos, os idiomas que nós conhecemos, eles são todos humanos. O americano certamente vai dizer assim: no céu só não é possível, só fala inglês, porque eles acham que inglês tem que todo mundo falar. Mas se você ficar com bobagem e não aprender, você perde, porque o mundo fala inglês. Então engole o choro, engole o mimimi e vai estudar inglês, se você quiser crescer alguma coisa. É português que fala no céu? É inglês que fala no céu? É espanhol que fala no céu? É grego que fala no céu? Certamente não é nenhum desses idiomas, mas deve ser uma língua maravilhosa, uma língua sublime. E Jesus Cristo deixou de falar a língua que fala no céu para falar a língua que fala aqui na terra, porque Ele veio falar a nossa língua. Já viu isso? Ele fala a minha língua, ou seja, Ele se faz entender. O sinal foi escrito em 3 idiomas: aramaico, que era a língua dos judeus, latim, que era a língua dos romanos, e grego, que era a língua que é tipo o inglês hoje, que é falada por todo mundo. Deus quer falar a todas as nações, quer que essa mensagem seja conhecida pelo mundo inteiro, quer que essa mensagem seja falada por todos os idiomas diferentes, uma só mensagem pregada de vários modos, semeada aos corações de toda tribo, língua, povo e nação. Não há língua que Jesus não fale. Eu não sei, irmão, qual que é a linguagem que Jesus está usando para falar com você, mas que Ele está falando. Não sei se você está entendendo o que Ele está falando com você. Eu creio que Jesus está falando com cada um de nós. Ele fala uma língua que nós possamos entender. Não é um idioma, não é um dialeto, mas é ao nosso cotidiano. Será que Jesus está falando conosco a língua da abundância? A sua vida está muito bem? Você está sendo próspero? Deus está falando contigo. Ou será que Deus está falando contigo no vernáculo da necessidade? Ele começou a colocar necessidade na sua vida para falar alguma coisa ao seu coração. Há épocas de abundância, mas há épocas de necessidade. Há épocas de paz, mas há épocas de guerra.
Há épocas de bonança, mas há épocas de tempestades. Não importa qual época que você está vivendo, meu irmão, minha irmã, Deus tem sempre uma mensagem a falar ao seu coração. Deus tem sempre algo a dizer a você, independente do momento da vida que você está passando. A linguagem da aflição, a linguagem que se fala nos corredores dos hospitais. Quem já esteve lá sabe do que eu estou falando. A palavra de Deus para quem está vivendo épocas como essa. A Bíblia diz que a nós, os seus servos, os seus discípulos, os seus seguidores, Ele revelaria os seus segredos. Mateus capítulo 3, versículo 11 diz: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino. O que é isso, irmão? Tem muita gente que diz assim, é mistério. Já viu falar isso? Mistério. É mistério de Deus. É o contrário. É revelação. Não é mistério não. Deus está transformando o mistério em revelação. Ele está se fazendo entender. Não é mistério não. O evangelho não é mistério. O que Deus está falando não é mistério. É só você ouvir e entender. A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Amém? Você recebe isso? Foi dado a você. Você vai entender o que Deus está falando. Você vai entender os mistérios do reino. Pastor, eu sou meio burro. Não tem problema. Você vai entender também. Eu sou difícil de entender. Não tem problema. Deus vai falar contigo. Vai usar uma linguagem que você possa entender. O presbítero Kleber contou para a gente na viagem como é que ele entendeu o evangelho quando a irmã Eurídice. Quem conhece a dona Eurídice aqui? Levanta a mão. A dona Eurídice é uma lenda viva. Ela deve ter mais de 90 anos. Missionário, estudando perto de Guaratiba. Foi evangelista de Benjamin César. E ela contava para as crianças aqui na Tapera a história da galinha que botou os pintinhos todos debaixo das asas e morreu queimada. Para fazer uma alusão à história de Jesus. Foi a linguagem que Deus usou para falar contigo e fez você entender o evangelho. Não sei qual é a linguagem que Deus está falando com você, mas vamos compreender o que Deus está dizendo. Vamos entender, meus irmãos, o que Deus quer falar a essa igreja nesses dias. Vamos entender o que Deus está falando a cada um de nós. Qual é a mensagem do Senhor para esse povo, para essa época, para essas pessoas. O que eu tenho certeza é uma coisa: Ele está falando aqui hoje. Se você está entendendo ou não, você precisa pedir a Ele: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero entender os mistérios do Senhor. Vamos ficar de pé? Deus usa pessoas para cumprir os seus propósitos. Onde estão as pessoas que vão se colocar nas mãos do Senhor para que os propósitos de Deus se cumpram nessa terra? Será que tem alguém aqui? Falei lá no retiro, talvez nas áreas que você é mais ferido, ou foi mais ferido, é a área que Deus mais vai te usar. Aí você vai entender porque que Deus permitiu que você passasse por algumas coisas na sua vida. Porque você vai falar com propriedade. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele diz assim: vocês estão sendo consolados, para que com o mesmo consolo que vocês são consolados, consolem outros que estejam passando os mesmos sofrimentos que vocês. Deus usa qualquer pessoa em qualquer lugar, de qualquer maneira. Se Ele usa até quem não quer ser usado, que me dirá quem quer ser usado. Se Ele usou até Pilatos, que não queria ser usado,
Que me dirá quem quer ser usado, quem se coloca nas mãos de Deus para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Aonde Deus te colocar, Ele vai te usar. Pode ser numa sala de aula, pode ser num chão de fábrica. Eu não sei onde é que Deus está te levando, mas Ele vai te usar ali, para os seus vizinhos, para a sua família. Você vai ser um instrumento de Deus para ganhar vidas, para transformar vidas, para mudar realidade de famílias. Amém ou não amém? Eu creio que Deus vai fazer isso. Basta que você diga assim: eu, Senhor, se o Senhor quiser usar alguém, me usa. Se o Senhor estiver fazendo alguma coisa nessa terra, não faz sem mim não, eu quero estar junto. Se Deus está falando algo contigo, ao seu coração, você precisa entregar seu coração para Jesus. Queria que você fechasse seus olhos agora e pensasse: o que Deus está falando? Qual que é a mensagem do Senhor para a minha vida hoje? E a maior e melhor mensagem é salvação. Salvação. Talvez você não está entendendo totalmente o Evangelho. Mas o Evangelho não é para entender, o Evangelho é para crer. Ó, pastor, não entendo muita coisa não. Não estou falando para você entender. Estou falando para você acreditar em Jesus. Para você crer na obra que Jesus fez por você. Entregar o seu coração nas mãos dele. Deixa o resto com ele. Dá um passo. Deus abre a porta do reino. A porta do reino é aberta. Mas quem vai entrar é você. Quem vai decidir se vai entrar ou sair é você. Ele não empurra ninguém para dentro. Ele só abre a porta e diz assim: a porta está aberta. Você vai entrar ou não? Eu quero que você entre. Tanto que abrir a porta, você vai entrar. E muita gente diz assim: não, não quero. E ele respeita. Mas outros estão pulando na bênção dizendo: eu quero entrar. Se o Senhor abriu a porta, eu entro. Feche seus olhos, põe a mão sobre o seu coração e ore comigo essa oração. Senhor Jesus, eu entendi aquilo que o Senhor falou no meu coração, que eu sou um filho amado, que os meus pecados foram perdoados pelo Senhor naquela cruz. Eu entendi que o Senhor tem um plano, uma herança, algo extraordinário para mim. Eu recebo o Senhor como o Senhor e como o Salvador da minha vida. No teu nome eu oro.